Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Eduarda Lamas Mariano, sou uma das alunas da ETEC Cônigo José Bento, faço parte da turma do terceiro ETI em Química e hoje meu grupo fará uma roda de conversa sobre a obra literária Um útero é do tamanho de um punho, de Angélica Freitas. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Jennifer, eu tenho 17 anos e sou do terceiro ETI em Meu Química. nome é Ana Júlia Silva Moreira, tenho 17 anos, estudo no terceiro ETI em Química. Primeiramente, nós realizaremos a leitura de alguns dos poemas que mais nos chamaram a atenção, que seriam Uma Canção Popular, Mulher de Vermelho, Mulher de Pressa, A Mulher Vai, Metonímia e Eu Durmo Comigo, aproveitando também para fazer alguns comentários sobre essas obras. Em seguida, nós falaremos um pouco sobre a autora, os elementos da obra, como a obra cai no vestibular e quais são as polêmicas que o livro está envolvido, o movimento do feminismo e suas vertentes, a imagem da mulher diante de autores diferentes e também de épocas diferentes, e o punho como sinônimo de resistência. Mulher de pressa. Vamos lá, companheiro. Vamos lá, que eu tenho pressa. Companheiro, o mundo inteiro está mudando, companheiro. E você está trancado no banheiro o dia inteiro? O que se passa? Companheiro, está com medo da mudança, companheiro. Você sabia que esse dia, companheiro, estava chegando? E mesmo assim você se encontra trancafiado no banheiro, companheiro. Não tem revolução que aguente, companheiro. Dor de barriga a gente entende, companheiro. Mas já é tarde, está na hora e estou com pressa. Vamos embora, a história não espera, companheiro. Ah, já escuta sua descarga? Companheiro, é o amanhecer da nova era, companheiro. Então se limpe e lave as mãos, e vamos todos dar as mãos. Viva a revolução, companheiro! Antes de escolher este poema, li todos os outros e certamente esse foi o que mais me cativou, pois trouxe um empoderamento sem igual à questão da mulher ter pressa e necessidade de se transformar. Bom, ela se torna protagonista da sua própria história e realiza as escolhas e se renova, mas esse processo revelaria nos homens a sua covardia e fragilidade. Além disso, achei super interessante e totalmente inesperado o uso da metáfora, que seria a dor de barriga e a descarga. É como se momentos ruins chegassem e fossem embora através de um basta, que seria a descarga, mas também a revolução. Uma outra interpretação para tal é que essas metáforas remetem ao homem e ao machismo vinculado a ele, pois vivem cercados dos privilégios que o sistema e a sociedade oferecem. É como se a transformação não fosse algo bom, pois colocaria fim a todos esses privilégios. Eu durmo comigo. Eu durmo comigo. Deitada de bruços, eu durmo comigo. Virada para a direita, eu durmo comigo. Eu durmo comigo, abraçada comigo. Não há noite tão longa em que eu não durma comigo. Como um trovador agarrado ao alude, eu durmo comigo. Eu durmo comigo debaixo da noite estrelada. Eu durmo comigo enquanto os outros fazem aniversário. Eu durmo comigo às vezes de óculos. E mesmo no escuro, sei que estou dormindo comigo. E quem quiser dormir comigo, vai ter que dormir ao lado. O poema Eu Durmo Comigo transmite a realidade de muitas mulheres que, por motivos a serem considerados, devem ser independentes e cheias de amor, tanto para o próximo, mas principalmente para si mesma. Muitas delas são chefes de família, mas também tem aquelas que optam por viver sozinha. Ainda mais na sociedade machista de hoje, devem sim serem fortes e cheias de si, para que ninguém possa atrapalhar sua jornada. Uma canção popular. Uma mulher incômoda é interditada, levada para o depósito das mulheres que incomodam. Loucas, louquinhas, tantãs da cabeça. Ataduras, banhos frios, descargas elétricas. São porcas permanentes, mas como descobrem os maridos, enriquecidos subitamente?
As porcas loucas trancafiadas são muito convenientes. Interna em terra. Bem, embora este poema, como se pode ver no título, ele se passa lá entre o século XIX e o século XX, ele retrata bastante, no caso, o machismo. Onde, apesar de tudo, ainda acontece nos dias de hoje. Como podemos notar na parte do uma mulher incômoda é interditada, bem, ela basicamente se refere às mulheres que têm o seu ideal, que pensam que pode ter um local na sociedade, que pode se igualizar ao homem. Então, essa mulher, para a sociedade, ela deveria ser considerada o quê? Uma mulher histérica, uma mulher louca, que deveria ser internada por conta de tais pensamentos, que seriam basicamente pensamentos absurdos. Então, na segunda estrofe, temos loucas, louquinhas, tantãs da cabeça. Então, como eu disse, são mulheres que deveriam ser internadas, que deveriam ter tratamentos de choque para ver se conseguimos dar um jeito na cabeça delas, para que elas consigam ver a realidade. Mas, por conta de elas permanecerem com o seu ideal, a gente então chega na terceira estrofe falando sobre serem porcas permanentes. Que, apesar de tudo que estamos fazendo, que estamos tentando curar uma doença nelas, que seria essa parte idealista, não está dando certo, porque elas insistem em ser loucas, insistem em ser histéricas, insistem em em não ter a cabeça no lugar. Então, na parte do mas como descobrem os maridos enriquecidos subitamente, se pensarmos na parte de antigamente, seria mais na área, manter o seu status social. Então, para que ele não se misturasse com a sua esposa, ele internaria ela num hospício e, então, basicamente, ele continuaria com o seu status, com a sua riqueza. Mas se pensarmos mais nos dias de hoje, seria uma área mais como, os maridos têm que trabalhar, ganhar dinheiro. É isso que eles têm que pensar, trabalhar e ganhar dinheiro. Enquanto as mulheres deveriam ser o quê? Apenas donas de casa. Apenas mulheres que deveriam ter o filho, cuidar dos filhos, serem donas de casa. Não deveriam ter escolhas à volta, não deveriam ter nada dessas coisas que influenciariam. Então, nos dias de hoje, a parte onde está falando interna, em terra, poderia muito bem também se tratar sobre o próprio feminismo nos dias de hoje, que é basicamente o aumento no feminicídio que temos hoje em dia, que é principalmente nessa época de pandemia, mesmo nessa época temos leis que protegem a mulher, temos a Maria da Penha, por exemplo, mas muitas mulheres vão ter medo de se impor aos homens, essas coisas. Então, temos muitos casos que as mulheres simplesmente vão para hospitais, mas não podem dizer nada, o que muitas vezes acarreta a sua morte. Então, o em terra poderia muito bem se retratar tanto a isso, quanto a internação de antigamente, que a partir do momento que elas eram internadas, os seus maridos poderiam muito bem ser considerados viúvos, porque elas basicamente não existem mais na vida deles, elas morreram. E foi por esse motivo que eu escolhi esse poema também. Foi por conta da retratação que ele tem com o machismo, tanto na época no passado, quanto no próprio presente. E a maneira que ele retrata isso. A mulher vai. A mulher vai ao cinema. A mulher vai aprontar. A mulher vai ovular. A mulher vai sentir prazer. A mulher vai implorar por mais. A mulher vai ficar louca por você. A mulher vai dormir. A mulher vai ao médico e se queixa. A mulher vai notando o crescimento do seu ventre. A mulher vai passar 9 meses com uma criança na barriga. A mulher vai realizar o primeiro ultrassom. A mulher vai para a sala de cirurgia e recebe anestesia. A mulher vai se casar, ter filhos, cuidar do marido e das crianças. A mulher vai a um curandeiro, com um grave problema de hemorroidas. A mulher vai se sentindo abandonada. A mulher vai gastando seus folículos primários. A mulher vai se arrepender até a última lágrima.
A mulher vai ao canil disposta a comprar um cachorro. A mulher vai para o fundo da caminhoneta e senta-se, choramingando. A mulher vai colocar ordem na casa. A mulher vai ao supermercado comprar o que é necessário. A mulher vai para dentro de casa para preparar a mesa. A mulher vai desistir de tentar mudar um homem. A mulher vai mais cedo para a agência. A mulher vai para o trabalho e deixa um homem na cozinha. A mulher vai embora e deixa uma penca de filhos. A mulher vai no fim sair com outro. A mulher vai ganhar um lugar ao sol. A mulher vai poder dirigir no Afeganistão. No livro, Angélica colocou 3 poemas na divisão representada por aqueles que foram feitos com auxílio do Google. Se observar do título desse poema, A Mulher Vai, ele realmente tem a característica de uma pesquisa desse site. É como se ele fosse completado pelas sugestões do Google. Analisando o poema em específico, notamos que a escrita segue um ciclo, sendo que no início a mulher é representada pela imagem que a nossa cultura construiu dela. Depois, podemos perceber uma certa mudança nessa figura que havia sido determinada, onde a mulher vai deixar o marido em casa, na cozinha, e irá trabalhar, logo depois abandonando os filhos. É possível notar a inversão de papéis nesses últimos trechos, porém, se a palavra mulher for substituída por homem, as funções tradicionais dos gêneros retornam. O antepenúltimo verso, onde a mulher sai com outra pessoa, pode ser lido tanto como uma recriminação, como se a promiscuidade fosse uma característica feminina, quanto como uma afirmação de seu poder desejante. Afinal, ela também tem autonomia quanto a si mesma para sair com outra pessoa. Já a afirmação "a mulher vai ganhar um lugar ao sol" demonstra, de forma indireta, que a mulher não possui um lugar ao sol, o que é confirmado no início do poema. Até que o trecho "a mulher vai desistir de tentar mudar um homem" nos traz a possibilidade da criação de um lugar no qual isso seja possível, ou seja, uma nova sociedade, e o raciocínio também vale para o verso de encerramento, uma vez que a mulher não pode dirigir no Afeganistão. Este propõe tempos melhores, ou no mínimo, mais igualitários para os homens e mulheres. Mulher de vermelho. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer. E ela escolheu o vestido e ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço seu desejo, caro Watson alimentar. O que ela quer, sou euzinho que ela quer. Só pode ser euzinho, o que mais podia ser? Bem, sobre o poema da Mulher de Vermelho, podemos perceber que ele nos mostra que a mulher não tem uma opinião na sociedade, que ela não tem uma opinião nem na roupa que ela pode vestir. Ela sempre deverá vestir somente para o homem, que é esse pensamento machista que ainda ronda nos dias de hoje, que a mulher deve se vestirá só para chamar a atenção de alguém, que ela não tá vestindo para ela mesma se sentir bem, que é uma roupa que ela se sinta confortável, ou uma roupa que ela goste, ou essas coisas. Na verdade, essa roupa ela vestiu para uma pessoa específica, no caso o homem, onde essa roupa foi para agradar a sociedade, onde essa roupa foi para agradar uma pessoa para agradar o homem, no caso. Então, é esse pensamento machista que rodeia esse poema e muitos outros poemas do livro O Útero do Tamanho de um Punho. Metonímia. Alguém quer saber o que é metonímia? Abre uma página da Wikipédia. Depara com um trecho de Borges, em que a proa representa o navio. A parte pelo todo se chama sinédoque. A parte pelo todo em minha vida, este pedaço de tapeçaria. É representativo? Não é representativo? Eu não queria saber o que era. Metonímia. Entrei na página errada. Eu queria saber como se chegava. Perguntei a um guarda. Não queria fazer uma leitura. Equivocada. Mas todas as leituras de poesia são equivocadas. Queria escrever um poema, bem contemporâneo, sem ter que trocar fluidos com o contemporâneo, como Roland Barthes,
na cama. Só os clássicos. Metonímia descreve o processo em busca do significado dessa palavra, utilizando a Wikipédia para tal. No site é descrito que a sinédoque é um termo de sentido semelhante e a frase explica sua definição, sendo esta escrita por Jorge Luís Borges. Porém, o desejo da autora era apenas evitar interpretar de maneira equivocada um poema, e por esta razão perguntou a um guarda. No fim, ela queria somente redigir um poema contemporâneo futuro, sem que houvesse a troca de fluidos com o contemporâneo. Para referenciar isso, ela utilizou Roland Barthes, uma figura contemporânea, e acrescentou os clássicos, como para desviar dos autores modernos. Bom, agora iremos falar sobre a autora Angélica Freitas e contar um pouco de como foi a sua trajetória até se tornar uma grande escritora. Bom, desde pequenininha ela gostava muito de escrever e também de poesia, né? Só que seu primeiro trabalho foi em 2001, na seção de Carta dos Leitores no Estadão. E continuou trabalhando como jornalista até o momento em que fora transferida para a revista de Tecnologia da Informação, quando se deu conta que queria escrever, mas não como jornalista. A partir daí, ela se entregou ao mundo da poesia e começou a escrever poemas, tanto que, aos 34 anos de idade, publicou seu primeiro livro. Numa entrevista, ela diz que se considera uma pessoa bastante aérea e escrever é uma forma de trazê-la para o mundo real, onde ela tem a oportunidade de investigar as pessoas e as relações que estas mantêm. Ok, agora iremos falar sobre os elementos da obra. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que a obra ela se encaixa no período literário contemporâneo, no qual a autora ela vai ter uma autonomia maior de escrever o texto como da forma com que ela julga ser o ideal. Então, por exemplo, nesse livro, O Útero do Tamanho de um Punho, ela faz o uso de meios tecnológicos para escrever seus poemas, como as definições cedidas pelo Google. Então, além disso, nós temos também como tema central a mulher e as suas relações, seja ela com relações externas, né, entre homens, mulheres e também as suas ações, como também com aspectos internos, seus sentimentos. Ela traz à tona também o pensamento da mulher com relação à mulher e também do homem com relação à mulher. Ah, e é claro, né? Sempre fazendo uso do bom humor e da ironia. Agora eu vou falar sobre a presença dessa obra nos principais vestibulares do país. Bom, é um livro que consta na lista de leituras obrigatórias da Universidade Federal de Santa Catarina. E segundo os jornais locais, mas também a matéria do Guia do Estudante, a obra virou alvo de repúdio entre alguns deputados, que alegam ter uma doutrinação através da ideologia de gênero. Mas, em contrapartida, outros deputados alegam que tentar barrar o uso do livro é, sim, uma forma de censura. Além disso, em 2018 caiu uma questão no Enem que se baseava no poema Mulher de Vermelho. Esse poema, lembrando, ele já foi exposto em nossa apresentação. De acordo com o enunciado, ele diz: no processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa a alternativa correta seria a letra C, e completando a frase fica: representa a tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina, visto que o eu lírico ele é um homem e este homem tenta prever o que se passa na cabeça de uma mulher. Porém, os temas dessa obra vão muito além dos vestibulares. Se analisados os textos minuciosamente, notamos traços de um dos movimentos de grande significância para os dias atuais, que é o feminismo. Este movimento surgiu para lutar pela igualdade de direitos sociais e políticos entre homens e mulheres, mas ele não possui somente uma vertente. Na verdade, há várias formas de observar a situação e determinar os meios que podem ser utilizados para a conquista dessa equidade. Ou seja,
As pessoas consideradas feministas possuem uma vertente do movimento que se relaciona com a forma delas de ver o mundo. Sabemos que as mulheres possuem diferentes realidades, e por isso as perspectivas de cada uma são distintas, mas o objetivo de luta pelos seus direitos é o mesmo. Entretanto, as vertentes demonstram como essas mulheres enxergam a situação e lidam com ela. Falando um pouco sobre essas vertentes, temos o feminismo liberal, que é o mais antigo, tendo ele surgido durante a Revolução Francesa. O seu foco é inserir as mulheres em estruturas, como o Congresso, por exemplo, para que possam assumir cargos onde sejam líderes. Ou seja, essa vertente busca a liberdade da mulher em suas escolhas e no apoio destas por parte dos homens. Entretanto, o feminismo liberal é muito criticado por simplesmente buscar a igualdade de direitos sem lidar com outras questões como a exploração do trabalho e a desigualdade. Muitos acreditam que não se trata somente de uma luta pelos direitos, mas também a questão da justiça atuando como um todo. Claro, não são somente as questões políticas que estão envolvidas nessa vertente do liberalismo. Ela procura tratar também de assuntos considerados mais pessoais, como, por exemplo, o aborto e a violência doméstica, temas que têm ganhado um espaço significativo nos debates atuais por serem muito presentes na vida das mulheres. Há também o feminismo marxista ou socialista. Ele surgiu dessas críticas feitas ao feminismo liberal. Conforme a influência do capitalismo, que também oprime as mulheres e reduz sua participação na economia, o feminismo socialista sempre procurou lutar contra isso, tomando como ponto de partida a busca pelo direito ao trabalho. Um dos pontos principais dessa vertente é a questão da emancipação, tanto na família quanto no mercado de trabalho, pois o objetivo principal é alcançar uma justa divisão do trabalho. No entanto, assim como o feminismo liberal foi criticado, este teve que combater opiniões contrárias a ele. A questão mais enfatizada nesses contra-argumentos foi a alta valorização da condição econômica da mulher e o fato de deixarem de lado as culturas e etnias, que influenciam diretamente na exploração do trabalho. A outra vertente é o feminismo interseccional. Para estas feministas, todas as especificações das diversas mulheres que existem devem ser abordadas, ou seja, as questões que abrangem não são apenas relacionadas à opressão pelo gênero, mas também pela sexualidade, raça e classe. O surgimento dessa vertente se deu a partir das críticas ao feminismo branco, pois as pessoas queriam a união de todas as diferentes mulheres, para que estas pudessem ter seu espaço e lutassem juntas. Depois, temos o feminismo radical, o qual é extremamente comentado pelas pessoas que, em sua maioria, dizem não apoiar o movimento. Entretanto, o verdadeiro conceito desse feminismo se baseia na questão da opressão pelo papel social que fora determinado para os gêneros. Exemplificando, é a famosa frase: somente os meninos podem usar roupas de cor azul, enquanto as meninas têm que se vestir de rosa. Para essas feministas, nenhuma mulher deve ser submetida aos estereótipos impostos pela sociedade, pois não se deve analisar o gênero, mas sim a pessoa como um todo. Além disso, essa vertente é contra qualquer outra forma que transforme a mulher em um objeto, como a vida na prostituição e pornografia. A última vertente é o feminismo negro. Ele teve origem a partir do fato de que as mulheres negras não possuíam uma representação no movimento, sendo que estas também sofriam, principalmente pelo racismo. No Brasil, essa vertente agregou questões como genocídio, preconceitos e vivências das mulheres negras, coisas que estavam fora da realidade das pessoas brancas do sexo feminino. Explicamos as vertentes do feminismo, mas por qual razão isso foi feito? Se prestarmos atenção nos poemas de Um Útero do Tamanho de um Punho, iremos perceber a visão da autora sobre as diferentes perspectivas da sociedade a respeito da mulher. Ela não trata apenas do ponto de vista da sociedade machista em que vivemos, embora muitos acreditem que ela não exista mais.
Angélica faz uso do humor em seus textos para expressar não somente seus sentimentos, mas inclusive os das mulheres que têm lutado pela igualdade entre gêneros ao longo dos anos. Isso está além da conquista de um espaço no mundo em que vivemos. O feminismo é a busca pela liberdade em relação às amarras que foram impostas a todas as mulheres do mundo pela cultura do ambiente em que vivem. As vertentes apresentadas tiveram o intuito de mostrar as diferentes formas de analisar a situação das pessoas do sexo feminino e ver que não importa quais sejam os pontos distintos entre elas. O que todas buscam é o seu lugar ao sol. Agora eu vou falar sobre a imagem da mulher. Bom, primeiramente eu gostaria de dividir com vocês que enquanto eu pesquisava, assistia podcasts, inclusive do quadro, eu achei que eles colocaram uma comparação super interessante sobre a perspectiva da mulher diante de alguns autores, como Machado de Assis e José de Alencar. Por exemplo, enquanto José de Alencar idealiza a mulher perfeita, Machado de Assis ele traz em alguns de seus contos as suas imperfeições e também a esperteza da mulher. Vale lembrar que essas são perspectivas masculinas do sentimento feminino, justamente em uma época que era um tema que não era muito debatido como hoje. Agora pensando em como a Angélica Freitas retrata a imagem da mulher, a gente percebe que ela traz em seus poemas a nossa fragilidade, nossa angústia, nossos medos, como também nossa força de vontade e determinação. Agora nós vamos falar sobre o título da obra e o que ela representa. Eu não poderia chegar aqui e dizer que a nossa visão sobre a interpretação da obra é a mais correta, mas isso depende demais da sensibilidade que cada pessoa tem com relação ao assunto, né? Então, essa associação entre o punho e o útero é bastante abrangente. Então, nós entramos num acordo e vimos que, a questão do útero, ela traz à tona o lado feminino e tudo que a mulher representa. Enquanto que o punho, ele é um sinônimo de resistência, é um sinônimo de força, a força que a mulher tem para lidar com as situações que acontecem no dia a dia. Antes de finalizarmos, gostaríamos que assistissem um pequeno trecho da entrevista que fizeram com a autora. E, enfim, aí eu me dei conta, assim, de que, de repente, a maior ambição, assim, que os poetas podem ter é que, por exemplo, se um poeta escrever sobre uma caneta, toda vez que tu pega a caneta, tu vai te lembrar daquele poema ali, entendeu? Eu acho que poesia pode fazer isso contigo, assim. Tem esse poder de transformar a maneira como tu vê as coisas, né? Marca muito. Acho que essa é a maior ambição, assim, que um poeta pode ter. Que tu vai, se eu escrever sobre cadernos, tu vai ver um caderno e pensar, tem aquele poema lá. E, eu acho isso um barato. Pegou? Por meio de todas essas informações, análises e conclusões, podemos perceber o quão importante a obra Um Punho é do Tamanho de um Útero é para os debates atuais. Muitas das vezes as pessoas partem de conhecimentos incompletos quando vão tratar de assuntos como o feminismo, e é nesse contexto que Angélica Freitas mostra a sua significativa participação. Agradecemos a presença e atenção de todos e esperamos que tenham desfrutado desde o início até o fim.